A nossa aula de biofísica, efeitos biológicos das radiações ionizantes, tá certo? Sólidos orgânicos, por exemplo, eles, quando sujeitos à excitação eletrônica causada pela radiação, podem mudar de cor ou emitir luz, tá bom? Cintilação. À medida que a excitação decai, no entanto, no caso dos sólidos como os metais e cerâmicas, o efeito maior da radiação é a transferência da quantidade de movimento. Figura no próximo slide. Transferência da quantidade de movimento para átomos na estrutura cristalina, resultando no deslocamento desses átomos que, ao ocupar posições intersticiais, deixam espaços vazios, tá? Esses processos podem causar mudanças nas propriedades físicas do sólido, como alteração de forma ou inchaço devido aos espaços vazios criados. A indução de cor em gemas pela exposição desta radiação ionizante é uma prova visível da interação da radiação com a matéria. Tá? A radiação, para quem não sabe, ela também é usada para mudar a cor de gemas. Tá? Em alguns aparelhos de radioterapia, algumas bandejas que são usadas no cotidiano, são usadas diariamente, né? Por bandejas essas por onde passa a radiação todos os dias durante o funcionamento da clínica em vários pacientes, para atender vários pacientes, essas bandejas vão ficando com aspecto fosco, elas também vão perdendo a sua transparência, vão começando a ficar foscas, tá bom? E para quem não lembra do primeiro ano do ensino médio, quantidade de movimento ou momento linear é o produto da massa do corpo por uma velocidade, ou seja, quantidade de movimento é massa vezes a velocidade do corpo, tá? Massa do corpo que está se deslocando, velocidade também do corpo que está se deslocando, tá bom? A sua unidade de medida é o quilograma por metro, quilograma vezes metro por segundo, tá bom? Quilograma, unidade de massa, metro por segundo, unidade de velocidade. No nível atômico, a ionização afeta principalmente os elétrons das camadas mais externas que circulam o núcleo. Por exemplo, você tem o núcleo, você tem os elétrons das camadas mais externas desse núcleo. Nas camadas mais externas que circulam o núcleo, tá? Os núcleos atômicos, eles são rodeados pelos elétrons, tá? Mas, como já foi dito em outras disciplinas anteriormente, o elétron ele é cerca de 10.000 vezes menor do que um próton ou menor do que um nêutron. O próton e o nêutron têm um diâmetro ali compatível um com o outro, tá? Mas o elétron ele é 10.000 vezes menor do que qualquer um dos dois, tá? Tendo em vista que justamente esses elétrons estão envolvidos nas ligações químicas de átomos em moléculas, não é de surpreender que o comportamento químico dos átomos ou das moléculas, ambos alterados pela radiação, seja diferente do seu comportamento original. A remoção de elétrons pode provocar a quebra de uma molécula e seus fragmentos, dependendo da estabilidade química, podem se combinar de algumas maneiras diferentes com o material do meio circundante. Aqui, no nosso slide, nós temos aqui, por isso que ele está falando ali, uma figura ilustrativa, ou seja, não demonstra a realidade. Os profissionais da área de radiologia temos que tomar muito cuidado com a radiação ionizante por causa daquilo ali. A irradiação de material biológico pode resultar em transformação de moléculas específicas, água, proteína, açúcar, DNA, etc., levando a consequências que devem ser analisadas em função do papel biológico desempenhado pelas moléculas atingidas, ou seja, a quais células essas moléculas pertencem, tá? Qual a especificidade dessas células, qual a função delas dentro do organismo do paciente atingido, os efeitos das
Citadas transformações moleculares devem ser acompanhadas nas células, visto serem estas as unidades morfológicas e fisiológicas dos seres vivos. O DNA, por ser responsável pela codificação da estrutura molecular de todas as enzimas das células, passa a ser a molécula-chave no processo de estabelecimento de danos biológicos. Tá? No caso de exposição de seres humanos, as altas doses de radiação, como em acidentes nucleares, uma grande parte das células do corpo é afetada, impossibilitando a sustentação da vida. Por outro lado, há ainda muita incerteza quanto aos efeitos da exposição de pessoas a baixas taxas de dose de radiação, uma vez que, caso haja efeitos, estes, em via de regra, são mascarados pela ocorrência natural de doenças que podem ou não ser provocadas pela exposição à radiação, como é o caso do câncer. Tá? Gente, o seguinte, a exposição a baixa taxa de dose, ela pode sim ter um efeito biológico, tá? Provocando um dano no DNA, numa cadeia de DNA, tá certo? Ela pode sim induzir a uma doença, né, neoplásica, uma neoplasia, um câncer. Mas não existem estudos ainda tão aprofundados, tá? Dados estatísticos sólidos para apresentar uma tese sobre essas consequências das baixas taxas de dose. Porque também essa doença pode surgir depois de vários anos. Tá aí o paciente já ser tabagista, etilista, né? Beber, fumar, ou trabalha com produto abrasivo, sem proteção, ou até mesmo com proteção, e as pessoas pensarem que a ocorrência daquela neoplasia, daquele câncer, daquele problema, foi em virtude de outros fatores que não a radiação de baixa dose que o paciente recebeu em algum momento da sua vida. Os efeitos das radiações ionizantes sobre os organismos vivos dependem não somente da dose por eles absorvida, mas também da taxa de absorção, se essa taxa de absorção foi aguda ou crônica, e do tecido atingido, ou seja, qual tipo de tecido, qual região foi atingida. Assim, por exemplo, os efeitos relacionados a uma determinada dose são muito menores quando essa dose é fracionada, ou seja, quando ela não é recebida de uma só vez, falando em português mais simples, e recebida em pequenas quantidades ao longo do tempo, uma vez que os mecanismos de reparo das células podem entrar em ação entre uma dose e outra. Ou seja, para quem ainda não sabe, a célula, né, as células do corpo humano, elas possuem um mecanismo de reparo, tá? Com relação a essas lesões, tá? Alguns danos radioinduzidos podem ser reparados pela própria célula, tá bom? É também sabido que o dano infligido em células, quando estas estão em processo de divisão, é maior, tá? Ou seja, a célula, no seu processo de divisão, ela está mais sensível a esse dano, tá? Tornando os respectivos tecidos e órgãos mais radiosensíveis que outros constituídos por células que pouco ou nunca se dividem, ou seja, a radiosensibilidade é inversamente proporcional à especificidade da célula. Isso é muito importante, vou repetir. A radiosensibilidade é inversamente, ou seja, o contrário, proporcional à especificidade da célula, ou seja, se é inversamente proporcional, enquanto um valor de uma aumenta, o valor da outra diminui. Quando uma coisa é diretamente proporcional à outra, se o valor da
coisa A aumenta, o da coisa B também aumenta. Só que inversamente ocorre o